Olá, meus amigos, meus irmãos. Então é Natal. Que maravilha, que época boa. Eu particularmente gosto muito do Natal. É uma época que o nosso Senhor Jesus Cristo aproveita para se aproximar um pouquinho mais do planeta. A gente sente uma energia toda diferente, uma aura de novidade no ar, um chamamento à renovação de cada um de nós. E é exatamente sobre o Natal que nós vamos falar hoje, não podia ser diferente, não é? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele veio? Quais as consequências desta vinda do nosso demiurgo, né? Do ungido de Deus que veio nos conduzir de uma maneira mais efetiva através dos seus ensinamentos e principalmente dos seus exemplos. Gente, por que Jesus veio? Por que Deus enviou Jesus para a humanidade? Na visão, logicamente, da doutrina espírita, gente. Jesus é o espírito mais perfeito que pisou nessa terra, é o nosso guia, o nosso modelo, o modelo mais perfeito que Deus nos deu, tá? Para a gente chegar até o Pai, através dos exemplos e dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos ao Pai. Chegaremos sim, com segurança, tá? Então por que ele veio? Já se tinha na época a ideia de justiça de Deus, já se tinha a ideia em muitos locais de um Deus único, já se tinha a ideia do que não fazer e do que fazer. Essa foi a primeira revelação que veio com Moisés, tá? Moisés trouxe ali os 10 mandamentos como ali uma base para tudo que viria depois, e também trouxe a ideia de justiça, o que não fazer. Então, essa ideia de Moisés, de justiça, ainda era uma justiça muito arcaica, muito primária. Tinha coisas ali atemporais, sim, ensinamentos eternos que vão sobreviver ao tempo. Os 10 mandamentos, por exemplo. Mas tinha muita coisa ali, depois dos 10 mandamentos, que eram pura regulação social. Exemplo, apedrejamento, né? Se você fizer tal coisa, você vai ser apedrejado. Isso era uma ideia de justiça ainda muito primária. Uma justiça sem amor. Só a justiça, sem o amor. Por quê? Porque Moisés ainda não tinha condições de trazer a ideia do amor para aquele povo. Não estou falando da condição espiritual de Moisés em si, mas da condição do povo. Era um povo ainda muito imaturo espiritualmente falando. E aí, quando esse povo estava pronto e necessitado de receber a ideia do amor de Deus, aí sim veio o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o exemplo mais perfeito que Deus nos deu. Veio trazer justamente a ideia do amor de Deus aliado à justiça, porque não dá para você conceber a justiça de Deus sem o amor. Os dois estão na mesma proporção. O apedrejamento era a justiça dos homens, não era a justiça de Deus, tá? Então, Jesus veio trazer essa justiça de Deus aliado ao amor. Ele veio exemplificar um amor na época em que a gente, como espírito, conhecia amar a Deus sobre todas as coisas, mas não conhecia amar ao próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Isso tudo quem trouxe foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Na época se conhecia a ideia de o Senhor dos Exércitos, um Deus guerreiro. Mas Jesus trouxe a renovação dessa ideia através de um Deus Pai misericordioso, Pai de todos os povos, de todos os espíritos, de todos os homens e mulheres, e não só do povo de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer essa ideia de Deus Pai, numa época em que ele foi altamente incompreendido e ainda é nos dias de hoje, mas ele sim veio exemplificar através do amor supremo e do perdão, o perdão que ele levou ali no seu último instante na sua vida física na cruz, rogando ao Pai que nos perdoasse, porque nós éramos crianças ainda espiritualmente falando. Ele veio trazer essa ideia de amor porque a humanidade estaria pronta
para ingressar na maioridade espiritual. Eu não estou falando de maturidade, porque a maturidade, em verdade, nós ainda estamos lutando para adquirir. Mas a maioridade, ali a adolescência, em que a justiça divina já estava ali, meio primária ainda, e Jesus veio inserir novos conhecimentos. E ele nasceu numa manjedoura, em meio ali aos animais. Não podemos nos esquecer que desde o primeiro minuto de sua encarnação aqui na Terra, o Mestre nos exemplificou, já começou nos exemplificando. Primeiro ensinamento, humildade. Numa época em que se acreditava que Deus ele recompensava os homens através de bens materiais, Jesus, em seu primeiro minuto na terra, logo no seu nascimento, no Natal, veio nos exemplificar que os verdadeiros bens, os que verdadeiramente importam, são os bens espirituais. Nasceu numa manjedoura, num lugar extremamente humilde, porque nos exemplificou que os bens terrenos, eles são passageiros, pueris, extremamente temporais. O que realmente importa são as qualidades do espírito, as qualidades morais e intelectuais, aliados ao amor, né? Como qualidade moral também. Então, primeiro exemplo, logo no seu nascimento, no Natal, a humildade. E ao longo de toda a sua vida, ele nos recheou de exemplos e de ensinamentos. E hoje, Gonçalo, quais são as consequências da sua vinda? Ele abriu caminho, gente, para a terceira revelação, já uma ideia de um Deus cósmico, das muitas moradas da casa do Pai, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, das existências que não tem como a gente evoluir para chegar à morada dos bem-aventurados em uma única vida apenas. Não dá para você atingir um céu ainda com egoísmo no coração, ainda com orgulho. Isso tudo leva muito tempo, né, para a gente se despojar de todas essas coisas. Então, o nosso Mestre, que nos acompanha há milênios, que nos aguarda há milênios sem fim, espera de nós essa renovação, espera de nós neste Natal e em todos os outros, como em todos os dias do ano, mas especialmente no Natal, que a gente sente essa energia diferente. Ele espera esse movimento de renovação íntima de cada um de nós. Qual presente que nós devemos dar a Jesus no seu aniversário? São dois. Primeiro, gente, a renovação, a reforma íntima que nós falamos. E o segundo, ele deu a dica. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive preso e fostes me ver. Então, a caridade, gente, o amor ao próximo, é um dos maiores presentes que nós podemos dar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é válida toda a confraternização com os nossos familiares, com os nossos amigos, os corações queridos que nós amamos, mas não vamos nos esquecer dos nossos irmãos necessitados, das pessoas que passam dificuldades. São elas que a gente tem que abrir o olho, que a gente tem que fazer um esforço todos os dias. Vamos começar agora do Natal, que é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo mais espera de nós. Vamos olhar para os nossos irmãos. E através deste trabalho de reforma íntima e esse trabalho de caridade, de doação, não só a doação material, mas a doação espiritual, um olhar carinhoso, uma paciência, benevolência, perdão para com os nossos irmãos, todos eles os necessitados de bens materiais e os necessitados de bens espirituais também, muitas vezes dentro da nossa própria casa, do nosso lar, através do perdão, da paciência. A gente praticando isso tudo, gente, a gente vai estar passando ali a porta estreita. E é isso que o Mestre espera de nós. Ele veio, ele nasceu, encarnou nesse mundo ainda cheio de dores, não porque ele precisava passar pelas dores, não, mas unicamente por amor a nós, para nos exemplificar. Ele mostrou o caminho.
que a gente nesse Natal possa refletir acerca disso, possa fazer um esforço maior todos os dias, a partir de agora, para seguirmos os seus ensinamentos e os seus exemplos, tá? Então, eu rogo a Deus, rogo a nosso Senhor Jesus Cristo, muita luz para a humanidade, muita luz para todos nós, muita paz, que a gente consiga, dia a dia, ingressarmos nesse movimento de reforma íntima, nesse movimento de retorno ao Evangelho redivivo, ao Evangelho verdadeiro, sem julgamentos, sem aguardar um céu de uma hora para outra. Não, é tudo um processo, a natureza ela não dá saltos. E é imperioso que a gente comece desde já, para adiantarmos a nossa própria felicidade, porque o Mestre nos aguarda de coração aberto, de braços abertos, com um sorriso imenso no rosto e um amor incomensurável por todos nós. Então vamos fazer esse movimento de ida em direção ao Mestre. Para isso, o Mestre veio, para isso ele encarnou. Então, um grande abraço a todos, um Feliz Natal, que Deus nos abençoe e que Jesus nesse Natal possa nos guiar, nos conduzir e estar pertinho do nosso coração, para que a gente sinta essa paz e essa força que nós devemos ter para trilharmos o caminho que Ele nos ensinou. Feliz Natal a todos, que Jesus nos abençoe e que Deus seja louvado.